Faltam 2 minutos aqui no meu relógio. Como que tá de você aqui? Sim, também. Ok, são 2 horas em ponto. Vamos dar início, então, ao nosso curso, ok? Eu farei agora as boas. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso mini curso, intitulado Diagnóstico de Enfermagem no Enfrentamento à Covid-19, da nossa Semana de Enfermagem Integrada, ABEM-UEA. Eu sou a professora Jéssica, sou membro do corpo docente da Universidade Estadual do Amazonas, e eu farei a moderação dessa reunião. Queremos dar as boas-vindas especiais, né, às nossas palestrantes, a professora Elielza Guerreiro, doutora Elielza Guerreiro, e a professora mestra Sibila Osmos. Eu farei agora uma apresentação breve, né, da biografia e do currículo das professoras, e em seguida a gente vai passar a palavra e iniciar o nosso mini-curso. A professora doutora Elielza Guerreiro Menezes é mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Amazonas, doutora em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina, membro do Núcleo Docente Estruturante da UEA, membro da Comissão Permanente de Sistematização da Prática de Enfermagem da ABEM Amazonas, membro da NANDA International, membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa do Corém Amazonas, coordenadora na pós-graduação em Projeto de Desenvolvimento e Inovação na Universidade Estadual do Amazonas, docente permanente do corpo docente do mestrado profissional em Enfermagem e Saúde Pública da Universidade Estadual do Amazonas e pesquisadora e líder do Laboratório de Tecnologia em Saúde e Educação, também da Universidade do Estado do Amazonas. A professora mestre Sibila Lilian Rossi é enfermeira pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em terapia intensiva pela Universidade Federal do Amazonas e mestre em enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo. É membro também do corpo docente da Universidade Estadual do Amazonas, instrutora de simulação clínica avançada e enfermeira do Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas, IET. Atua no desenvolvimento de tecnologias em educação e saúde e é CEO da Sensors Creation, uma startup voltada para a educação e saúde. Então, vamos agora passar a palavra para as professoras, que iniciarão o nosso mini-curso. Professoras. Eu passo a palavra à professora Sibila Ossis. Nós vamos fazer esse bate-bola aqui do diagnóstico de enfermagem no enfrentamento à Covid, e nós temos a parte clínica sob a responsabilidade da professora, e no final nós vamos
interagir com os diagnósticos de enfermagem diretamente relacionados à Covid-19. Então, professora Sibila, fique à vontade para iniciar. Obrigada. Gente, então, boa tarde a todos. Boa tarde, professora Elielza, professora Jéssica. Obrigada pelo convite, né, professora Elielza. Quando me convidou, eu falei, vai ser uma dupla bem interessante, né? Eu nunca tinha montado e realmente foi um trabalho bem interessante. Então, vamos estar trabalhando aí, né, os dois aspectos, né, o aspecto clínico e também como desenvolver os diagnósticos de enfermagem. A professora Elielza estará aí, né, nos contemplando com essa área que é, né, uma expertise dela. Bom, impossível ninguém nunca ter ouvido falar de Covid, né? Então, no último ano, se você tem mais de 1 ano de idade, você sabe o que é Covid, mas eu vou relembrar um pouquinho alguns pontos para ajudar na questão da linha de tempo, né? Bom, gente, Covid é um vírus que tem essa versão nova do Covid já é a 7ª, então pelo menos já são conhecidos 6 Covids anteriormente ao nosso, ao atual, né, o mais famoso, digamos assim, e em questão de variações de Covid, são registradas mais de 440 mil variações de Covid, para você ver que é um vírus que está muito mais presente no nosso dia a dia do que nós imaginamos. Porém, surgiu esse no final de dezembro de 2019, na província de Hubei, na China, onde começou a acontecer uma proliferação de uma pneumonia que evoluía para um quadro grave muito estranho, muito atípico, né? E já em janeiro, a Organização Mundial de Saúde já viu um quadro de emergência em saúde pública, né? Em fevereiro, temos aí o primeiro caso chegando no Brasil, fevereiro de 2020, ou seja, para você ver como o mundo está muito pequeno, né? Ele atravessou aí 8 mil quilômetros rapidamente, ou seja, estamos interligados as pessoas, né? Estamos todos interligados. Foi considerado pandemia por volta do dia 11 de março de 2020, ou seja, por que a Organização Mundial de Saúde considerou pandemia? Porque já tinha em todos os continentes, mas pandemia é um termo, assim, de uma doença que se prolifera por uma grande região, né? Não somente todos os continentes, mas nesse caso foi considerado porque estava em todos os continentes. E no Amazonas, o primeiro caso surgiu, acredito, acho que dia 13 de março, ou seja, 2 dias após ter sido colocado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, né? Os 2 casos, o primeiro no Brasil e o primeiro do Amazonas, eram pessoas viajantes, né? E em 2021, agora, foi identificada uma variante, que é a variante P1, né? Dentro de outras variantes. Temos a variante da Inglaterra, a variante da África, temos a variante dos Estados Unidos, a variante da Dinamarca. Bom, assim começamos mais ou menos em 27 de março, esse é um boletim da Anvisa, tá, que ele publicou. Olha o número de casos, tínhamos 74 casos em Manaus e no total do estado 77 casos, né? Então, para você ver que em 27 de março de 2020, um pouco mais de 1 ano atrás, estávamos muito tranquilos. E isso é agora, dia 7 de maio, a última estatística, então, que foi da Vigilância e Saúde. Chegamos a um pico aí agora em fevereiro de 19 mil casos em um único dia no estado, né? Então, para você ver que tivemos uma proliferação, tivemos uma primeira onda por volta de abril do ano passado, tranquilizou em fevereiro desse ano. A segunda onda tranquilizou, mas há previsões aí da OPAS, né, Organização Pan-Americana, da vinda de uma terceira onda, como está sendo na Europa, né, terminando na Europa. Bom, como se espalhou pelo mundo? Né? Pelo mundo, ela está hoje praticamente em todas as nações, né? Até mesmo nas pequenas ilhas, como foi falado hoje pela manhã pela professora Ivone. Então, ele teve uma capacidade de proliferação muito alta, e em algumas regiões alcançou números muito elevados, e o Brasil hoje fica entre 2º e 3º lugar ali, né, entre a incidência de números e de óbitos. Então, ele fica trocando ali de lugar, muitas vezes, com a Índia. Próximo slide, por favor. Então, o que é o SARS-CoV-2? É esse vírus novo, né? Por que SARS? Porque é síndrome da angústia respiratória do adulto. Então, é um COVID que transforma uma pneumonia numa síndrome respiratória aguda muito grave, possivelmente relacionada à espécie de coronavírus
de morcegos, mas eles não têm essa certeza, isso não está confirmado. E ele é um vírus da classe RNA, e pelo fato dele ser RNA, eles têm maior tendência à mutação, tá? E ele é rapidamente disseminado, né? Porque ele é um vírus tipo RNA, que eles têm essa característica. Bom, os principais sinais e sintomas, onde 90% dos pacientes têm, febre e sinais e sintomas de um quadro respiratório, de uma gripe, né? Uma febre, uma tosse, tá? E teve alguns sinais a mais que começaram também a surgir, as pessoas estranharam, tá? Mas o principal modo de transmissão, todo mundo sabe, que é através de pessoas a pessoas pelas gotículas de saliva, tá? Então, espirro, tosse, contato pessoal direto, ou próximo à pessoa infectada, e também por objetos contaminados. A gente tem que também lembrar, por isso, que as grandes campanhas, lave as mãos, utilize álcool gel, porque ele também tem uma capacidade. Alguns materiais, ele sobrevive por pouco tempo, como cobre, por exemplo, ele fica 4 horas. Mas, por exemplo, em papelão, ele consegue sobreviver 24 horas. Porém, importante frisar, não existem registros científicos comprovantes que, por exemplo, um vírus que estava num papelão foi capaz de contaminar uma pessoa, tá bom? Por quê? Porque a maior parte das contaminações, 99%, são por via aérea, tá? E aqui um pouquinho vou falar da fisiopatologia, de como funciona, o que ele faz quando ele entra no organismo do paciente. Bom, a principal porta de entrada desse vírus é por via respiratória. Tá? Quando ele chega no alvéolo, então ele invade via alvéolo o organismo, cai na corrente sanguínea e vai infectar a célula. Como? Pelo receptor da ECA2, receptor da enzima conversora da angiotensina. Ele consegue entrar por esse receptor para dentro da célula. Tá? E aí começa toda a proliferação dele. Associado a isso, o vírus ele vai causar dois processos no corpo do paciente. Tá? A tempestade inflamatória, então vai começar a ter um quadro grave de uma resposta inflamatória bastante agressiva e, por outro lado, ele vai afetar a coagulação do paciente, por isso que tem o estado de trombose, né? Bom, isso é um processo bastante amplo que eu vou explicar aqui rapidamente, tá bom? Mas vamos lá. Quando ele ativa o processo inflamatório trombótico, então as células mononucleares, tá? Elas interagem com plaquetas e cascatas de coagulação, tá? Que vão ativar também as células inflamatórias. Tá? Então, tanto o processo inflamatório quanto o processo de trombótico, um prejudica o outro. Então, eles meio que afetam, pioram mais ainda o quadro. Então, o que começa a acontecer com o paciente? Ele tem um grande... Professora Sibila, só um momento. Oi? A apresentação da professora Elielza minimizou. Não conseguimos visualizar. Ok, minimizou um pouco, mas depois voltou. Eu já estou visualizando novamente. Professora Jéssica. Aqui para nós está pequeno, não voltou a tela cheia. Então, acho que é o sinal dela. Está normal agora? Eu estou passando aqui para ver. Está normal? Para mim está passando, normal. Continua pequeno aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Se você clicar em cima da apresentação, tem uma caixinha. E você clica nele, ele amplia na tua tela. Sabe, Elielza, você... mas realmente... Não, aqui para mim ela está normal. Para mim e para você. Para eles aqui não está. Eu posso fechar e abrir novamente? Melhor. Isso, encerra e começa de novo para a gente ver. Porque acho que a minha estava na tela também, porque eu cliquei na taxinha, então eu fixei esse quadro como quadro da minha visualização. Né? Mas vamos ver. A Naila fixou e funcionou também. Né? Eu coloquei o meu para fixar e ficou normal, professor. Então. Gente, vão em cima da tela onde está a apresentação e cliquem naquela... Isso é uma taxinha, né? Pelo menos eu conheço isso por taxinha.
Tá, funcionou dessa forma aqui, pelo menos para mim. Tá, eu vou botar no modo apresentação, tá? Isso, vamos lá, professor. Conseguem ver? Ok, agora Vou ampliar. Isso. E agora? Está normal, Jéssica? Professora Jéssica? Tá, tudo ok. Pronto. Continua, professora. Então, vamos lá. Tá? Bom, com essa resposta inflamatória imunológica intensa, tá? O que vai acontecer? Vai ter uma presença alta de neutrófilos, linfócitos, monócitos e macrófagos. E eles fazem também dano no alvéolo. Tá? E aí leva à formação que a gente chama de membrana de hialina e o infiltrado inflamatório intersticial, que acaba afetando, então, toda o alvéolo, a parede do alvéolo, e dificulta, então, a troca gasosa pelo alvéolo. Tá? Então, para você ver que é uma série de fatores, né? Não existe um fator, mas uma série de fatores. Tá? E essa resposta inflamatória sistêmica, ela também pode resultar numa lesão do endotélio, e aí piora mais ainda a questão da trombose, porque ele vai gerar trombina e redução da fibrinólise. Tá? Então, assim, é um estado que a gente fala que ele pode fazer uma trombose, inclusive evoluir para uma coagulação vascular disseminada. Tá? Então, esse paciente ele tem um alto risco, por quê? Porque o vírus desencadeia esses dois processos. Tá? Então, os estudos estão avaliando a interação cruzada entre a inflamação e a coagulação. Já houve uma tendência dizendo que ele era uma doença vascular, o COVID era uma doença vascular, e agora já tem uma tendência dizendo que provavelmente o COVID é uma doença hemática, por afetar também a parte de coagulação, mas também processo inflamatório. Próximo, professora, por favor. Então, o que nós temos que entender, eu tenho duas linhas de ataque que acontecem no nosso corpo quando o vírus acaba, então, invadindo. Bom, período de incubação, geralmente de 4 a 14 dias, mas uma média de 5 dias. Então, da pessoa infectar para desenvolver primeiros sintomas, tem aí uma média de 5 dias. Tá? Geralmente, o paciente já começa a transmitir 1 até 3 dias antes do primeiro sintoma. Então, para você ver, é uma janela perigosa, onde o paciente já está transmitindo, mas ainda não apresentou nenhum sintoma, e ele pode transmitir até 7 dias, até 14, alguns casos já tem relatos de até 14 dias após o início dos sintomas. Tá? E pode ficar eliminando resíduos do vírus, existem registros de até 2 meses, porém esses registros não conseguiram comprovar se esse resíduo viral é um resíduo capaz de infectar. Então, eles consideram hoje, pelo menos, de 10 a 20 dias de isolamento, dependendo do quadro, que nós vamos falar um pouquinho à frente. Tá? Então, os sintomas, em geral, aparecem 2 dias após, em média, até 11 dias também pode acontecer. Essa é uma classificação que é da Fiocruz, tá bom? É pneumonia leve, grave ou gravíssima, um pouquinho diferente da classificação que a gente vai usar um pouco para frente, que eu peguei a classificação da Organização Mundial de Saúde, mas só para a gente ter uma visualização, 81% dos pacientes vão desenvolver o quê? Uma pneumonia leve, tá? Isso a gente tem visto, né? No grave, que tem a dispneia, a hipóxia ou mais que 50% de área pulmonar comprometida, 14%, e 5% que são aqueles que vão desenvolver o quadro de insuficiência respiratória, choque ou até mesmo a falência de múltiplos órgãos. Né? Próximo, por favor. Bom, aqui, como eu falei, para nós enxergarmos essa gravidade, olha, Estados Unidos já tem 32 milhões de casos, né, e 500 mil mortes acumuladas, sendo aí uma média de 173 mortes para cada 100 mil habitantes. O Brasil está em 196 mortes por 100 mil habitantes. Estamos mais que os Estados Unidos, mas se você olhar a Itália, lá embaixo, no último, a Itália está com uma taxa mais alta ainda, de 200 para cada 100 mil habitantes. Então, você vê que tem algumas variações aí que podem estar influenciando. Próximo.
Então, a taxa de letalidade é de 0,7% a 5,8%. Por exemplo, Itália teve uma taxa mais alta, que chegou a 5,8% de letalidade. Coreia do Sul, uma taxa de letalidade de 0,9%. Mas qual a diferença? A Itália, a idade média dos pacientes era 64 anos, então um paciente mais idoso. Na Coreia, um paciente mais novo. E quanto mais idoso, mais comorbidades. Então, a questão, muitas vezes, não é somente a população, mas sim o número de idosos e o número de comorbidade, pacientes com comorbidades que podemos ter, tá? Então, os casos mais fatais, na sua maioria, foram os idosos, portadores de comorbidades, como doença cardiovascular, tá? Então, as arritmias cardíacas, as doenças coronárias se mostraram aí grandes marcadores. O diabetes mellitus foi também bastante identificado, doença pulmonar crônica. A hipertensão já não tem ainda muitas comprovações, mas eles também consideram, porque o número de hipertensos é muito alto, principalmente no Brasil. Nós temos aí uma faixa de hipertensos bastante alta pelos hábitos de vida. Então, existem algumas doenças que são mais características de risco de desenvolver a forma grave da doença, ou crítica, que é a doença cardiovascular, o diabetes, a doença pulmonar crônica, né? A hipertensão, ela também tem se mostrado, mas não tem uns estudos que ainda conseguiram comprovar isso muito bem. E o câncer, dependendo do estágio e do tratamento, mas também leva a um risco maior aí de desenvolvimento da doença grave. Próximo. Como nós falamos um pouquinho, 87% dos pacientes vão apresentar febre. E, às vezes, é um pico isolado, é aquele mal-estar de um sintoma de gripe, né? E a tosse, tá? Então, tosse também é um fator, e é uma tosse, geralmente, que não está ligada à expectoração. Somente até 35% dos pacientes apresentam tosse com expectoração. E teve muita queixa da perda de olfato e perda de paladar, que é a hiposmia e a hipogeusia, tá? Então, esse fator também foi bastante marcante. Tem o quadro gastrointestinal de diarreia e vômito bastante frequente em crianças e adolescentes. Então, muitas vezes, a criança e o adolescente, ele não tem a febre, ele não tem a tosse, mas às vezes ele só tem o quadro gastrointestinal, né? Então, se suspeita, deve ter comido alguma coisa, né? Porque sabe como criança fica botando a mão na boca, e pode ser um quadro de Covid, tá? Então, só que são sinais e sintomas difíceis, muitas vezes, de nós separarmos de outros quadros respiratórios, né, ou mesmo de outras doenças. Então, hoje, pela situação epidemiológica, qualquer pessoa que tem um quadro de febre e tosse, a suspeita será de Covid pelo quadro epidemiológico. Porém, nós estamos aumentando os casos de H1N1 agora, que também é um quadro viral, inclusive, que tem mais letalidade que a Covid. O H1N1 chega a 35% de óbitos, enquanto a Covid leva somente 5%. Então, existe agora também as outras que nós também temos que ficar atentos. Próximo. Outras manifestações clínicas que podem ocorrer, tá? Então, existem uma série de sinais que podem ser diferentes, desde encefalopatia, Guillain-Barré, que é uma doença neurológica de perda de bainha de mielina. O paciente pode vir com miocardia, arritmia, pode já entrar direto com uma pneumonia, ou seja, já passou desse quadro, pode ter alterações hepáticas, endócrinas, tá? E até mesmo de pele, tá? Então, tem uma gama de outras manifestações clínicas que também foram associadas à Covid, porém, não são aquelas mais frequentes. Mais frequentes é febre, uma tosse seca e um quadro ali parecendo de gripal. Próximo. E os menos comuns, tá? Ter uma rinorreia, uma congestão nasal, tá? Sintomas audiovestibulares, dor torácica. A dor torácica, ela geralmente vem após, muitos pacientes queixam dessa dor, uma sensação de aperto, mas ela vem após. Tá? Os sintomas, outros sintomas cutâneos, trato urinário inferior, hemoptise, taquipneia, taquicardia, cianose. Cianose nem sempre, a
COVID é conhecida por ser uma doença de hipóxia quieta. O paciente está hipoxêmico, tá? Ele chega no pronto-socorro com sinais de cianose, mas ele não tem dispneia. Então, é interessante. Então, ele não tem o quadro de taquipneia, dispneia, uso de musculatura acessória. Não, mas ele está cianótico. Próximo, por favor. Bom, exames laboratoriais, o que nós vamos encontrar geralmente nesses pacientes? Uma linfopenia em mais de 50% dos pacientes, tá bom? O LDH, que é um tipo de lactato, que também já começa a elevar, né? Ou seja, que ele mostra que está tendo um metabolismo um pouco mais acelerado do corpo. Tá? O tempo de protrombina pode estar elevado, a ferritina e o dedímero, que eles estão ligados a fatores de coagulação, e a interleucina 6, marcador inflamatório. Então, quando eles estão alterados, eu já tenho um paciente que tem um grande risco de desenvolver o quadro grave. Tá? Então, são exames laboratórios que são complementares, né, mas ainda não fecharam o diagnóstico, não são de diagnóstico exato. Próximo. Os de diagnóstico exato mais comum é o PCR, que é o mais indicado, né, que é a avaliação do teste de reação em cadeia da polimerase, tá? Que é detectar o ácido nucleico do vírus na corrente sanguínea. Tá? Ele começa a ser ativado geralmente a partir do segundo dia já, então, para você ver que é um exame que eu posso fazer a partir do segundo dia de infecção. Tá? E ele também pode dar inconclusivo, tá? Se não aparecer nem uma das regiões, tá? Mas ele vai ser positivo se aparecer N1 e N2 do vírus detectado, tá? Negativo se N1 e N2 não são detectados. O inconclusivo é só se um aparecer, vai ter que ser repetido, talvez um dia depois, alguma coisa assim, tá? A precisão diagnóstica ainda, ela pode dar um falso? Ainda pode dar um falso positivo. Pode dar um falso negativo? Sim, tá? Mas ele ainda é o resultado que é o mais rápido em questão de precoce para você fazer no paciente, ou seja, com o segundo dia você já pode fazer, tá? E outros testes talvez sejam menos sensíveis, como é o caso do teste rápido, que é o próximo. O teste rápido, ele é fácil de fazer, porque eu posso fazer ele num ambiente bem tranquilo, como se fosse uma coleta de uma glicemia capilar, uma gota de sangue, né? Então eu não preciso de nenhuma aparelhagem específica, eu preciso somente conhecer como fazer o teste. Ele é realizado em até 30 minutos, então é bastante rápida a leitura. Tá? É para detectar corpo IgM e IgG, né, que você já vai estar desenvolvendo, porém, você só vai ter IgM e IgG com mais ou menos 5 dias. Então, o teste rápido, ele pode dar negativo para você até 4, até 5 dias, e você estar infectado sim. Então, se der no teste rápido, deu negativo, mas você tem os sintomas, continue se cuidando e observando, porque você vai ter que repetir o teste daqui mais alguns dias. Quando fecha 5 dias, geralmente ele já é positivo, tá? Não sei quantos vocês conseguem enxergar, tá? Mas o teste rápido, ele tem, geralmente, tá? Cada um é diferente do outro, tem que ver direitinho as orientações, porém, eles são 3 linhas, uma linha de controle. Essa linha de controle tem que aparecer em todos os testes, positivos ou negativos. Significa que o exame foi bem realizado. Tá? Se aparecer somente a linha de controle, não aparecer mais nenhuma linha, então você não é positiva. Tá? Deu negativo o seu teste, só apareceu o controle. Agora, se aparecer o controle e mais uma das linhas, então você pode estar positiva. Né? Se você apareceu a linha do IgM, é uma infecção aguda, ou seja, você provavelmente pode estar dentro do período, inclusive, de transmissão, tá? E se aparecer a linha do IgG, significa que você teve exposição antiga, tá? Ou seja, tem mais de aí, talvez, de 30 dias que você teve uma exposição ao vírus. Talvez você tenha sido assintomático, mas em algum momento você teve, tá? Então, mas eu tenho que ficar atento, esses testes também podem dar falsos positivos ou falsos negativos. Bom? Então, esses são os testes mais rápidos que têm sido utilizados. Tá?
Os exames de imagem fazem parte de atendimento do paciente da COVID. Por quê? Muitos relatos, principalmente na primeira onda que teve em São Paulo, eles relataram que eles tinham muitos pacientes com testes negativos de PCR e teste rápido, porém, os exames de imagem apresentavam lesão, né? Então, eles tratavam independente disso. Então, a sintomática, a clínica do paciente é soberana sempre. Mas deu negativo teste rápido. Não, fique atento mesmo assim. Bom, o mais fácil para nós é o raio-x de tórax, porém o raio-x de tórax ele é um pouco limitado, tá? Muitas vezes eu tenho dificuldades aí em diferenciar uma pneumonia de uma COVID. A COVID eu vou mostrar para vocês que ela tem algumas características um pouquinho mais marcantes. Na pneumonia a gente tem somente grandes áreas opacas, tá? Então consolidação difusa ou consolidação local, quando você olha na tomografia, porém, no raio-x, tanto COVID quanto pneumonia, eu tenho ali muito parecido, porque é só consolidação. A tomografia de tórax, ela me mostra um pouco mais detalhado, então eu tenho um pouquinho mais de sinais parecidos de COVID, tá? Quais são os sinais de COVID? Consolidação, mas aí eu tenho as opacidades lineares, ou que nós chamamos de vidro fosco, tá? Então, são regiões que parecem vidro fosco, pavimentação em mosaico ou sinal de halo invertido. Eu vou mostrar alguns para vocês. E atenção, nem sempre nos primeiros dias aparece alguma alteração pulmonar. Tem casos de pacientes que com 10 dias, 15 dias da doença tiveram os comprometimentos pulmonares. Tá? Olha, essa é uma mulher de 75 anos que deu entrada no pronto-socorro com dificuldade respiratória, raio-x de tórax com presença de opacidades em vidro fosco bilateral difusas. Tá? Então, a gente vê o quê? Um raio-x extremamente afetado, o raio-x tinha que ser todo bastante escuro, desculpa, eu não estou com o mouse aqui para mostrar, mas acima onde tem o prendedor do eletrodo, tem uma área mais escura. Né? O pulmão normal deveria ser daquele jeito, todo escuro, né? E não branco desse jeito, como está nessa imagem. Tá? Então, esse é um pulmão extremamente afetado, essa paciente já deve ter um quadro bastante avançado, tanto que a paciente está com tubo traqueal e também acesso venoso central. Tá? Então, já é um quadro bastante avançado, mas é um raio-x para nós observarmos. Próximo, por favor. Aqui é a tomografia de tórax. Então, para você ver que na impressão que eu tenho no raio-x, que é o tórax inteiro, todo o pulmão, na tomografia eu tenho um pouco melhor delimitadas as regiões. Né? Então, eu tenho a região posterior bastante afetada e eu tenho áreas na região anterior, que é a parte escura, que estão um pouco menos afetadas. Tá? Bom, o que é pavimentação em mosaico? Mosaico são pequenas peças que se encaixam para fazer piso. Né? Então, como os lobos, os brônquios interlobulares, eles ficam edemaciados, eles separam. Então, claro, aqui está uma imagem pequena, mas quando você vê uma imagem maior, você vê que parece que são pecinhas encaixadas. Tá? Próximo. Aqui é uma imagem bem típica de um início do quadro. Tá? Então, eu tenho um pulmão maior, parte escura, esse seria o normal, com essas áreas cinzas mais claras, onde as setas estão apontando. Essas já são regiões, tá, que nós chamamos de opacidades de vidro fosco, tá, nos lobos inferiores, então. Tá? Próximo. Aqui já tenho uma área de opacidade em vidro fosco, tá, com septos já que são esses pequenos fios no meio da imagem branca, parece que tem linhas brancas, são, então, os septos interlobulares, tá, que fazem espessamento e parecem, então, que fazem ali pequenas peças. Então, é chamado de opacidade em vidro fosco. Próximo. Aqui, nessa parte posterior, vocês vão ver que tem um pequeno halo, tá? Esse halo, Elielza, você pode mostrar para mim com o mouse, por favor? Aqui na parte posterior da tomografia. Isso, aqui embaixo. Você passou para a direita do slide embaixo. Vou fechar aqui, só um minuto. Tá.
No outro lobo, Cadê? Aqui. embaixo, isso, no outro lobo embaixo. Eu acho que é a esquerda para ela, professora. Para a esquerda dela. Aqui. Isso, essa região, esse halo, parece que é meio, né, meio halo, tá? É um sinal característico da COVID, tá? O sinal de halo invertido. Então, essa é uma paciente que tem 11 dias do início dos sintomas, tá? Ela teve o quadro de piora de falta de ar e já era positiva para a COVID, fez a tomografia, apareceu, então, aí essa imagem. E o próximo slide vai mostrar para vocês como, ó, aqui tem vários halos, né? Então, eu tenho um paciente com diversos halos apontados pelas setas, né, que mostram, então, o sinal do halo. Esse já é um paciente de 56 anos, com pneumonia, com bastante piora, então, desse quadro respiratório. Tá? Então, esses são os sinais que nós procuramos na COVID. Tá? Vidro fosco, mosaico, sinal do halo. Tá? Então, são características aí que já nos ajudam também. Próximo, por favor. Bom, com isso, a classificação da Organização Mundial de Saúde quanto à gravidade da COVID, ela classifica em 4 graus, tá? Leve, moderada, grave e crítica. O tratamento vai depender da gravidade, então nós vamos avaliar o quadro do paciente, e daí nós vamos ter as condutas que são sugeridas, tá? Em todas elas tem que ter um isolamento adequado, tá? Medidas de prevenção para que não seja transmitido nem para familiares, comunidade, outros pacientes, caso estejam internados, ou mesmo para os profissionais, tá? Aborda também, claro, o tratamento dos sintomas, os cuidados de suporte, porque vai depender de como vai evoluir, e o suporte orgânico na doença grave ou crítica. Então, vamos começar pela classificação leve, que é 80% dos pacientes desenvolvem, próximo, por favor, que é aquele paciente que tem uma doença leve, suspeita ou confirmada, ou seja, ele fez um teste rápido e de repente já deu positivo, porém ele tem sintomas ou muito leves, tá? Ou então ele é assintomático. Tá? Quais os cuidados que precisam ter com esse paciente, porque você pode se deparar com ele, sim, numa emergência, tem gente que entra em pânico e vai para uma emergência, né? E às vezes ele só tem o quadro leve. Então, próximo. O foco desse paciente é considerar o isolamento domiciliar e falar o seguinte, pelo menos 10 dias de isolamento para os pacientes com teste positivo ou assintomáticos, e os pacientes sintomáticos mesmo, eles falam assim, 10 dias mais 3 após a febre, então calcular aí uns 13 dias de recomendação de isolamento. Tá? O CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, recomenda entre 10 dias, mais uma vez, para os pacientes em isolamento domiciliar e isolamento de 20 dias nos pacientes gravemente imunocomprometidos ou pacientes em quadro grave ou crítico, ou seja, pacientes de UTI, o isolamento deles é de 20 dias. Tá? Quais os tratamentos dos sintomas e suportes? Febre e dor. Eles recomendam muito nos protocolos paracetamol ou ibuprofeno. Tá? Não tem nenhum nem outro, pode ser os dois. Por que um pouco menos a dipirona? A dipirona é muito usada no Brasil, na América do Sul, tá? Porém, Europa e Estados Unidos, eles têm um pouco mais de restrição para usar a dipirona, então eles usam paracetamol, mas também pode ser usado a dipirona, tá? A tosse, que é um sintoma bastante frequente nesses pacientes, tá? O que você pode ser orientado, evitar deitar de costas, porque aí a tosse pode ficar um pouco mais ineficaz, e uma medida simples. Essa medida, gente, eu tirei de protocolo, tá? Do protocolo britânico, né, que está disponível na internet, depois, se quiser, bem fácil até acesso, da revista British Medical Journal, BMJ, mas ele tem a tradução em português. Tá? Eles pedem para fazer simplesmente uma colher de chá de mel, tá, nos pacientes com 1 ano de idade ou mais, para auxiliar com a tosse. Então, antes de entrar com medicamentos, entrar com a terapêutica que já está comprovado por meta-análise. Tá? A meta-análise é uma evidência científica muito forte.
E essa meta-análise revelou que o mel é superior aos cuidados usuais, por exemplo, o uso de antitoxígenos na COVID, tá? Então, melhora os sintomas de infecção do trato respiratório superior, principalmente a frequência e a gravidade da tosse, tá? Esses pacientes, eles precisam ser monitorizados, não é porque ele vai ser mandado para casa, mas você tem que mandar ele para casa com as orientações sobre sintomas de deterioração ou complicações, por exemplo, dificuldade respiratória, dor no tórax, esse paciente retornar para uma unidade. Tá? Outro monitoramento que aí muitas pessoas às vezes me perguntam, e oximetria de pulso? Bom, oxímetro de pulso domiciliar é recomendado para pacientes sintomáticos com fatores de risco para progressão para doença grave, e que não estejam hospitalizados, tá? E tem que educar o paciente, o acompanhante quando é necessário, e como saber fazer uma leitura, porque uma vez eu vi, quando eu levanto o ando, cai minha saturação. Não, cai, porque você vai consumir o oxigênio. Mas em repouso? Não, em repouso fica 98, 99. Então, está bem. Cai para quanto? Cai para 94. Calma. Né? Então, a gente também tem que saber orientar, porque fala-se tanto de saturação 98, 99, mas quando nós consumimos nosso oxigênio, nós temos uma variação na nossa saturação. Né? Então, leve os antipiréticos e analgésicos, se necessário, tá? E as terapias experimentais, o que é considerado uma terapia experimental? Por exemplo, o Remdesivir, que é um antirretroviral, né, que foi usado para o surto de ebola que tivemos, e eles estão usando, mas não tem ainda nenhuma evidência científica que seja efetivo, como outros protocolos que podem ter sido usados. Né? Então, o uso das medicações, como nós tivemos no Brasil, ivermectina, hidroclorotiazida, subiu, não é hidroclorotiazida, cloroquina, né? Hidroxicloroquina. Não teve ainda evidência científica, né? Então, são terapias que ficam a critério de quem está prescrevendo e do paciente aceitar ou não, mas não estão preconizadas, ok? Próximo, o COVID já um pouquinho mais avançado, é o COVID moderado. No moderado, o que acontece? O paciente tem uma doença suspeita ou confirmada e tem sinais clínicos de pneumonia, mas sem sinais de pneumonia grave. Então, de repente, ele até tem uma imagem de tomografia ali, com uma região de fibro fosco, com um sinal do halo, mas ele ainda não tem nenhum quadro grave, né? Então, esses devem ser isolados, sempre pensando, então, todos os cuidados de isolamento sempre têm que ser pensados em todos esses pacientes. Próximo. E a abordagem não é muito diferente, tá? Tem que ficar bastante atento que o paciente que tem alto risco de deterioração, aqueles que têm comorbidades, talvez no moderado ele vai ter que ficar internado no hospital. Então, o moderado já precisa ser avaliado em relação. Quanto mais comorbidades, maior o risco de evoluir para a forma grave ou crítica. Né? O período de isolamento é a mesma coisa, 10 a 20 dias, dependendo da gravidade. Tá? Se é considerado que esse paciente pode ir para a sua residência, então tem que orientar muito bem o que é um sinal de piora, tá? E que se ele tiver esse sinal de piora, ele tem que vir procurar ajuda médica imediatamente, tá? Por quê? Porque o tempo nesse momento é bastante importante. Não é ficar, não, vai melhorar. Não, volte para a unidade, tá? O monitoramento da oximetria de pulso é recomendado para os pacientes que tenham fatores de risco do mesmo jeito, tá? E deve ser bastante, deveria ser, né, monitorado no sentido da equipe também avaliar esse paciente de alguma forma. Agora, pelo quantitativo de pacientes, para nós ficou bastante inviável acompanhar se esse paciente está evoluindo bem ou não, tá? Antibiótico para prevenir uma pneumonia. Então, eu positivei COVID. E aí, prescreve-se antibiótico ou não? Não é recomendado como prevenção. Recomendado é só a entrada de antibiótico, no caso, então, moderado, porque ele já tem uma pneumonia confirmada. Por isso que lá no leve eu nem citei antibiótico, porque não é o ponto. O ponto é só se ele tiver uma pneumonia bacteriana secundária. Tá? Qual antibiótico? Geralmente, eles pegam ou prescrevem aqueles
que são os mais conhecidos, tá, de vias aéreas respiratórias, né? Começa com o mais simples para depois evoluir com os mais de amplo espectro, os antibióticos de terceira geração. E terapias experimentais a mesma coisa. Vai depender da evolução do quadro e da possibilidade do entendimento de quem está fazendo a prescrição de medicamentos, né? Próximo slide. Aí vamos entrar agora para o grave. Já o grave, já começa a ter um paciente, então, que me requer bastante atenção onde ele estiver. Ele pode estar grave e eu não tenho uma vaga na UTI, como aconteceu, né, nessa onda que tivemos em janeiro e fevereiro, tá? Bom, o que é uma COVID grave? Tá? É a presença de sinais clínicos de pneumonia e pelo menos um dos seguintes critérios no adulto, tá? Frequência respiratória maior que 30, dificuldade respiratória grave e saturando menor que 90 em ar ambiente. Então, se ele tiver um desses itens, esse paciente, claro, suspeito ou confirmado de COVID, ele então já tem um quadro grave. Na criança, como é um pouco diferente, tá? Na criança é cianose central ou saturação menor que 90, dificuldade respiratória grave e quais os sinais de perigo, tá? Por exemplo, a criança não quer mamar, né? Ou ela está letárgica, ou está rebaixando o nível de consciência, caso seja um bebê, tá? Então já são sinais de perigo, tá? E respiração maior que 60 respirações por minuto, se for uma criança, um bebê com menos de 2 meses, 2 a 11 meses, mais que 50 respirações por minuto, e de 1 a 5 anos, mais que 40 respirações por minuto. Então, agora, você já tem aí um paciente num quadro grave, né? O que vamos fazer com esses pacientes? Então, próximo. Esses pacientes, eles vão ter que ser atendidos... Opa! Eu vou falar um pouquinho só e depois entramos aqui. O que esses pacientes, onde eles têm que ser tratados? Numa unidade de saúde onde tem uma equipe que saiba tratar COVID, tá? Porque o tratamento da COVID, quando ela complica, ela é bastante complexa e ampla, tá? Então, a avaliação tem que ser individual de cada paciente, levando em conta as suas comorbidades, tá? A oxigenoterapia, oferta de oxigênio, deve ser imediata, tá? Em sinais de emergência, ou seja, respiração ausente, dificuldade respiratória grave, cianose central, choque, coma ou convulsão, ou paciente com saturação menor que 90. Tá? Não tem evidência de benefício de oxigênio para pacientes sem sinais de hipóxia. Tá? Ele está saturando 93 em ar ambiente, vou dar um pouquinho de oxigênio para ficar 98. Não. Tá? Mas ele está bem? Não. Tá? Mesmo porque também nós vimos o que aconteceu com a questão de uso de oxigênio indevido. Nós tivemos um uso abusivo, né? Então isso foi muito complexo, isso prejudicou mais ainda uma situação que já era delicada. A meta de saturação, gente, não é saturar 99%, é saturar acima de 94%. Então, se chegou em 95%, 96%, tá bom, tá? Você não precisa fazer o paciente fazer uma hiperóxia também, que é o excesso de oxigênio, tá? O paciente está estável, mantém acima de 90. Tá? Ou seja, eu não preciso ficar esperando saturações elevadas. Na situação de falta de oxigênio, tá? Então, para você ver, nós chegamos num ponto no atendimento que nós tivemos que diminuir o valor da saturação. Então, em situação do risco de oxigênio acabar a rede de oxigênio, você pode baixar a saturação para manter de 85 para cima. Tá? Isso é recomendação da Associação de Medicina Intensiva Brasileira e da Associação Brasileira de Urgência e Emergência, Abramurgem. Tá? Então, se você tem uma situação, preciso de alguma forma reduzir o oxigênio, pode baixar um pouquinho a saturação. Tá? E aí, as técnicas respiratórias, no leve, no moderado, você pode orientar seu paciente a fazer exercícios respiratórios. Mas eu não sou fisioterapeuta. Mas nós ensinamos a fazer respirações profundas, inspirações pausadas, ficar mudando de decúbito, deitar de prona. Para o paciente leve e moderado, eu posso ensinar e explicar para que serve. E nesses pacientes do grave, há técnicas de posicionamento, né? Manter o paciente lateralizado, fazer técnicas respiratórias e até mesmo considerar o prona de 8 a 12 horas por dia,
tá? Dividindo em períodos, então eu faço 3 horas de prona, depois mais 3 horas de prona, tá? Ajudam muito nos pacientes, melhora muito a saturação, porque ajuda a melhorar a expansão pulmonar, tá bom? O prona precoce em pacientes que não estão intubados, tá? Ele mostrou muita ajuda e, inclusive, redução da necessidade de terapia intensiva. Para você ver como o prona é uma técnica muito simples, tá? Que não faço só com o paciente intubado, posso fazer com o paciente em várias fases. Para quem não sabe o que é o prona é deitar o paciente de bruços, de barriga para baixo, tá? Existe toda uma técnica, existe ensinar como fazer, tá? Que não é o objetivo da aula, mas se interessar, depois a gente pode conversar um pouquinho, tá? Mas é uma técnica que ajuda muito, tá? Atenção, se esse paciente grave já tentou dar oxigênio, já tentou manobras respiratórias, ele não melhora, a saturação continua menor que 90, provavelmente esse paciente vai ser intubado e vai precisar de ventilação mecânica. Tá? Manejo hídrico, cuidado, é muito comum fazer a punção venosa e correr 1.000, 2.000 de soro, tá? Cuidado com isso, por quê? Ressuscitação agressiva, muito líquido, pode agravar a oxigenação, porque pode aumentar o volume circulatório e levar aí a uma retenção de líquidos no pulmão, tá bom? Então tem que tomar cuidado. Hoje a gente já sabe que balanço muito positivo é pior prognóstico de mortalidade e maior demora para retirada de ventilação mecânica, tá? Tem que acompanhar, então, distúrbios hidroeletrolíticos, tá? Distúrbios metabólicos, como hiperglicemia, acidose. Então, o enfermeiro, além de colher os exames, vai ter que ficar acompanhando isso também. Outro ponto interessante é ansiedade, delírio, agitação. Cuidado, às vezes o paciente é bravo, é o idoso agitado. Não, às vezes ele está em hipóxia, às vezes ele está com alteração metabólica, tá bom? Então, antes, tente primeiro ver se essa alteração neurológica não é causada por algum dos fatores, como hipóxia, metabolismo ou desequilíbrio hidroeletrolítico, tá? Se não for, talvez usar um antipsicótico, como aloperidol, ou algum ansiolítico pode ajudar, porém tem que tomar cuidado com alteração de potássio, não pode dar algumas medicações, então tem que ficar bastante atento. Tá? É importante isso por quê? Porque a COVID tem afetado neurologicamente no sentido de gerar ansiedade, crises de pânico em muitos pacientes, tá? Então, às vezes, tem que ser feita essa medicação, sim, tá? E nesses pacientes graves, ou seja, esse paciente que tem esse quadro, já tem que ser feito profilaxia de tromboembolismo, tá? Então, por até 14 dias, geralmente heparina de baixo peso molecular ou não fracionada, que são aquelas mais disponíveis no hospital, que o comercial é o Clexane, tá bom? São as mais recomendadas, tá? E aí, nós temos que acompanhar sinais de tromboembolismo, tá? No paciente grave, é recomendado corticoide sistêmico, tá? Geralmente a dexametasona ou hidrocortisona, por 7 a 10 dias, então, na doença grave ou crítica, tem se mostrado, então, mostrou-se como uma forte evidência para diminuir mortalidade, então tem que ser administrado, que vão ajudar aí no processo inflamatório, tá? E no Brasil e Estados Unidos, também associados à dexametasona, foi liberado o uso do remdesivir, tá? Que é o inibidor de vírus dependente de RNA, aquele que eu falei que foi utilizado no surto de ebola, tá? Porém, ele tem que ser usado somente em paciente em uso de oxigênio que esteja hospitalizado. Não tem pesquisa ainda muito definida quanto a isso, mas foi aprovado pela Anvisa e pelo CDC. Ou seja, é uma técnica, é uma terapia experimental ainda. Tá? E um cuidado que a gente ainda tem que ficar muito atento, porque tem, agora até que surgiu um pouco por causa dessa segunda onda, é a questão dos cuidados paliativos. Tá? Sempre identificar se o paciente tem um planejamento referente aos cuidados e tem que ser respeitado esse cuidado paliativo. Tá? Às vezes as instituições já têm, né, as suas diretrizes locais de cuidados paliativos. Né?
E aí vamos para o paciente crítico, né? Quem é esse paciente? Ah, vamos lá. Elielza, você vai falar agora, né? Sim, professoras, ainda temos mais o paciente crítico pela frente. Então, diante de todas essas alterações fisiopatológicas explanadas pela professora na clínica desse paciente, né, que tem um comprometimento pulmonar, tem a problemática da oxigenação, então nós temos aí como diagnóstico de enfermagem a troca de gases prejudicada, relacionada entre ventilação e perfusão, evidenciado por frequência respiratória maior que 30 respirações por minuto, dificuldade respiratória, uma saturação menor que 90 em ar ambiente, né? Então, diante disso tudo, nós temos um paciente que tem uma necessidade humana básica comprometida, que é a oxigenação, né? A oxigenação, ninguém vive sem ela, ninguém vive sem oxigênio. E como profissional da área à beira-leito, nós temos como resultados esperados, NOC, avaliar o estado respiratório, principalmente a troca gasosa, não é? Então, nós temos aí as toxinas inflamatórias que levam à inflamação dos alvéolos, e aí a gente pode caracterizar um score, né, de grave, moderado, leve ou normal. E aí você tem a sua avaliação clínica para determinar em qual estado de resultado esperado esse paciente se encontra. Como intervenções, nós temos algumas propostas aí, né? Observar e anotar, comunicar os resultados da gasometria arterial, importante para avaliar a saturação. Monitorar determinantes da oferta de O2 aos tecidos, como uma PaO2, uma SaO2, a hemoglobina principalmente, débito cardíaco. São exames que estão à nossa disposição e que nós temos que estar acompanhando esses valores para avaliar a conduta, né, a nossa conduta mediante o cuidado com o paciente. Observar e anotar a PaO2 menor que 60 milímetros de mercúrio, uma PaCO2 maior que 50, o uso da musculatura acessória para a respiração e o uso da fadiga musculatória desse paciente, né? Então, o paciente que está com comprometimento pulmonar e que precisa desses cuidados do enfermeiro à beira-leito para restabelecer, melhorar, atenuar e propor aí uma assistência de qualidade para esse paciente com o comprometimento da troca gasosa. Esses diagnósticos, eles foram pautados na nosso sistema de classificação da NANDA-NIC-NOC e também da REP. A REP é uma rede de estudos em processo de enfermagem a nível nacional, e nós fizemos, nesse ano de 2021, os diagnósticos de enfermagem diretamente relacionados para pacientes com alterações respiratórias devido à Covid-19, em várias situações, desde o estado de saúde comunitário, ainda em casa, até os problemas mais graves, né, que é o que nós estamos abordando aqui, de enfermaria à unidade de terapia intensiva. Passando para o módulo do paciente grave, a prof. Sibila vai explanar melhor para vocês, que a gente está continuando, né, na verdade, começamos do leve, moderado, e nós estamos nessa fase do paciente grave, e o que a gente tem aí para falar para vocês. Professora? Ok. Bom, o que eu falei um pouquinho antes, então, em relação esses são os objetivos que eu preciso buscar nos cuidados também. Então, esse paciente vai precisar ficar internado, vai ter que ser avaliado com pouso de oxigênio, naqueles parâmetros que foram citados, tratamento dos sintomas e suporte, a profilaxia do tromboembolismo venoso e monitoramento. E aí, nesses vão ser considerados também antibióticos, corticoides, com infecções que vão ter que ser avaliadas, porque o paciente começa a ficar muito invadido, então o risco aí dele de desenvolver focos infecciosos é bastante alto. Antipiréticos e analgésicos que serão usados para esses casos, terapias experimentais, plano de alta e reabilitação, que já precisa ser pensado como que esse paciente vai reagir a esse quadro
posteriormente, e aí nós vamos ver lá no final quais as complicações mais comuns, tá? E os cuidados paliativos. Então, esse tem no quadro grave. Vamos para o quadro crítico agora, tá? Que no quadro crítico eu faço tudo o que eu faço no quadro grave um pouquinho a mais, né? Então, próximo, professora. Então, cuidando agora desse paciente grave que a professora acaba de falar, nós vamos ter aí uma ventilação espontânea prejudicada, né? Então, o paciente que precisa de um suporte ventilatório também tem o comprometimento de uma NHB, que é a oxigenação, e aí o enfermeiro também pode estar avaliando e colocando aí como resultado esperado um V-score dessa ventilação, né, do estado respiratório, para que ele faça a monitorização no período do plantão, para grave, moderado, leve ou normal. Então, a critério dele, a partir da anamnese do exame físico avaliado por ele, ele vai estipular qual o resultado esperado desse paciente e vai determinar um score de gravidade. Como as intervenções à disposição, nós temos avaliar o nível de sedação, conforme a escala padronizada da instituição, realizar a aspiração da cânula orotraqueal com sistema fechado e registrar a quantidade e o aspecto das secreções, é importante, né? Agora, né, no tempo de Covid, usar esse sistema fechado para proporcionar aí uma integridade física do profissional e da equipe com a contaminação, registrar os parâmetros ventilatórios, aí colocamos aí o volume corrente, a pressão inspiratória, a pressão de suporte, né, o PEP, a frequência respiratória do ventilador, e avaliar também a questão do ventilador paciente, não é? Vai continuar a anotar e comunicar alterações da taquipneia, cianose, saturação de oxigênio menor que 90, fazer aí a troca de fixação da cânula orotraqueal uma vez ao dia, conforme o protocolo, manter a pressão de cuff menor que 20, né, ou adaptado pela curva de pressão e volume, ou seja, é um paciente que requer um cuidado, é um paciente que está sob o uso de um suporte ventilatório e que nós temos as nossas competências e habilidades à beira-leito para estar cuidando dessas alterações de oxigenação desse paciente. Quanto à fase crítica, nós temos aqui, professora. Ok. Então, vamos lá. E aí, temos o quadro mais grave, tá? Que é aquele onde o paciente entra em síndrome de desconforto respiratório agudo, sepse ou choque séptico, bom? Que são os quadros mais complexos, né, na evolução da COVID. Esses têm que ser transferidos para uma UTI, não tem opção, não pode simplesmente ser tratados numa emergência. Por quê? Porque as alterações metabólicas e orgânicas são muito agressivas, tá? Todos os pacientes evoluem com esse quadro? Não. Então, muitos pacientes conseguem sair do ventilador mecânico sem evoluir para um quadro, tá, de sepse ou choque séptico, ou mesmo uma trombose, né? Então, vamos lá. O que vamos fazer nesse paciente? Vamos fazer todos os cuidados do paciente grave, e se realmente esse paciente não conseguiu, de jeito nenhum, evitar a ventilação mecânica, nós vamos tentar ainda, mais uma vez, tá? Mas, provavelmente, ele vai acabar precisando aí de alguns cuidados específicos. Uma das primeiras coisas que eles colocam nos protocolos novos é cuidado para ver o que esse paciente teria de direitos, tá? Então, o que ele gostaria para ele, tá? Então, aí é os cuidados paliativos e os direitos do paciente. Ele tem um testamento vital. Como é que eu vou saber isso? Você vai conversar com a família. Ele deixou alguma recomendação por escrito, alguém sabe de alguma coisa, e discutir com a família os riscos, benefícios e possíveis desfechos dos tratamentos que vão ser, cada tratamento que pode ser oferecido. Eu converso isso com o médico? Às vezes converso, às vezes o médico vai lá, conversa, meia hora depois eu vou lá conversar com eles, porque às vezes eles não conseguiram entender, tá bom? Então, leve em consideração as expectativas, os desejos dos pacientes, tá? Isso já tem legislação, não legislação, mas já tem orientações quanto a isso. Bom,
Pode ser tentado, antes de intubar, o oxigênio nasal de alto fluxo ou ventilação não invasiva, que é por máscaras, que foi bastante difundido também, a compra de máscaras, compra de CPAP para fazer os exercícios em casa. Na segunda onda que tivemos, foi muito proliferado essas tentativas, né? Então, pode. Considere o posicionamento prona desse paciente para ver se ele consegue não evoluir para tubo. Porém, dificilmente eles acabam evoluindo, tá? E aí eu tenho que tomar cuidado, porque o CPAP, o BIPAP, cria muita aerosolização, tá? Então, vai... Oi, falhou? Senhora De Sibila, a Covid. sua Tem que tomar conexão muito está cuidado falhando. a aerosolização, desculpa. Por quê? Pode... Não. Acho que está falhando, não? Não. Porque pode... A conexão. Estão me ouvindo agora? Sim, melhorou. Pode continuar, professora. Ainda está congelado aqui a imagem dela, acho que ainda está instável a conexão. Enquanto a professora tenta a conexão, eu vou fazer só um complemento da fala dela, quando ela fala na preferência do paciente. Então, quando a gente trabalha com prática baseada em evidência, nós temos 3 fatores importantes. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Sim, está ouvindo? Sim. Então, nós temos 3 fatores importantes na prática baseada em evidências. A primeira é a evidência clínica. A segunda é a expertise do profissional, né, a experiência dele. E a terceira é a preferência do paciente. Então, isso já é determinado pela prática baseada em evidência desde 1970, que nós temos que levar em consideração a vontade do paciente, né, o que é melhor para ele. Então, essa tomada de decisão, por isso que ela disse, perguntou da família, existe alguma recomendação que ele deixou, ou que ele falou? Porque nem tudo que a gente vai fazer, não é, tem o risco e tem o risco e o benefício. Então, quando se trabalha com a prática baseada em evidência, nós não podemos esquecer esses 3 fatores que são chamados de tripé para a nossa assistência, né? Que é esses 3 que eu falei para vocês, onde nós devemos levar em consideração, sim, a preferência do paciente. Será que ele quer ser entubado? Não é? Será que ele quer permanecer entubado por quanto tempo? Então, essa intubação, ela será eficaz? Como é que está esse comprometimento pulmonar? 70%, 80%? Então, essa expertise do profissional, quando a prática baseada em evidências fala isso, ela não está falando só da questão do enfermeiro, mas está falando da questão da equipe multiprofissional diante da tomada de decisão, né, principalmente em qualquer situação clínica, onde esse ser que está sob nossos cuidados requer uma avaliação dessa equipe multiprofissional. Professora Sibila? Estão me ouvindo? Agora sim, eu só estava fazendo um complemento aqui da prática baseada em evidência. Será que ela consegue me ouvir já? Estou ouvindo. Tá. Eu só estava fazendo um complemento da prática baseada em evidência do tripé da evidência clínica, da expertise do profissional e da vontade do paciente, né? O que é melhor para ele? Só para pegar o gancho que você falou, que pergunta da família, existe alguma recomendação dele? Isso é muito importante, que é a preferência do paciente mediante uma internação clínica. Pode continuar, professora. Então, bem colocado pela professora Elias, acho que é um assunto que a gente pode debater até bastante. Bom, mas voltando, o paciente pode ser tentado fazer não invasiva, que é a ventilação por máscara, tá bom? Porém, se o paciente não melhorar numa questão de meia hora, 1 hora, esse paciente vai necessitar de intubação. Então, não pode ficar prolongando. Às vezes, eu já vi muitas vezes ficarem prolongando a ventilação não invasiva e o paciente vai piorar
demorando, não pode, tem que partir para ventilação invasiva com tubo, tá bom? Alguns pacientes não podem fazer ventilação não invasiva, como, por exemplo, paciente com instabilidade hemodinâmica, hipercapnia, tá? A insuficiência de múltiplos órgãos, diminuição do estado de consciência, tá? O ideal é que esses pacientes sejam diretamente entubados e colocados em ventilação mecânica invasiva, tá? A intubação mecânica, ela deve ser realizada por um profissional experiente. Por quê? Por causa do risco de transmissão. Quanto mais tempo demorar essa intubação, maior risco dos profissionais envolvidos. Vamos falar um pouquinho da ventilação mecânica agora. Os parâmetros, a professora Elielza já colocou que nós devemos monitorar, nós devemos ficar atentos para o quê? O volume corrente, ele tem que ser por volta de 4 a 6 ml por quilo do paciente de peso predito, tá? Não peso real. A pressão de platô tem que ser menor que 30, tá? E a variação de pressão tem que ser menor que 15 centímetros de água. Isso é o que a gente chama de ventilação mecânica com estratégia protetora, que é o recomendado para os pacientes com ventilação mecânica invasiva pela AMIB, tá? Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Posição prona continua. No paciente entubado, sim, mais ainda. Nós viramos o paciente de barriga para baixo, com todos os dispositivos, está com maior cuidado, mas conseguimos fazer. Manobras de recrutamento é feito pela fisioterapia, mas eu tenho que ficar bastante atento, porque são manobras que podem levar a risco de pneumotórax, instabilidade hemodinâmica, tá bom? Então, muito cuidado, tá? Nesses pacientes também, pode ser pensado na oxigenação com membrana extracorpórea. Para quem não conhece, chama ECMO, né? Mas depende da disponibilidade da unidade, a experiência. Por quê? Depois eu vou mostrar uma foto do que é o ECMO, tá? O ECMO é uma das terapias mais recentes, não foi da COVID, antes da COVID nós já tínhamos a ECMO, tá? Ela é uma terapia, eu falo que é uma hemodiálise do pulmão, mas para fazer um paralelo. Então, ele tira o sangue, passa por uma máquina, essa máquina oxigena o sangue e devolve para o corpo. Então, é para situações onde o corpo não consegue, onde o pulmão não consegue oxigenar e não consegue extrair o gás carbônico, tá? Então, o que diferencia do paciente grave, o paciente crítico, são esses cuidados. Eu posso tentar no VMI antes e a ventilação protetora e a ECMO, tá? Claro que eu posso ter aí monitorizações invasivas do paciente crítico, que já são de rotina, como pressão arterial invasiva, como catéter de Swan-Ganz, para o caso do choque séptico e disfunção de múltiplos órgãos, terapias renais, porque muitas vezes o paciente pode evoluir com insuficiência renal. Então, tem outras que são já rotinas na terapia intensiva, né? Próximo, professora. Professora, eu posso só falar aqui rapidinho, porque tem algumas pessoas que chegaram depois e elas estão levantando a mão. Só para avisar que a gente não vai poder abrir o microfone, tá? Então, as perguntas estão para serem mandadas aqui pelo chat, que aí eu estou anotando, estou observando todos aqui para a gente fazer, tá? A gente tem 2 perguntas aqui que estão bem nos assuntos que foram falados. Se vocês quiserem que eu faça logo agora, vocês podem também perguntar, tá bom? Ah, tem alguma pergunta que aí eu vou abrindo para ler para vocês. Ok. Todos ouvindo? Sim. Então, nessa fase crítica, a professora Sibila, né, falou do tromboembolismo, da profilaxia. Então, é um paciente que tem risco de choque, evidenciado por sinais de desconforto respiratório agudo, complicações, né, que ele tem aí as complicações que podem aparecer, como a sepse ou o choque séptico. E como a NHB, nós temos a regulação vascular. E o score dela, ela pode ser medido, né? A gravidade do choque séptico, com score grave, moderado e leve, ou então a gravidade do choque cardiogênico, que é menos comum. Então, nós temos mais o choque séptico nesse tipo de situação do paciente. Pensando nesse risco de choque, nós temos como intervenção controlar o débito urinário, balanço hídrico, conforme a gravidade clínica, porque é um dos órgãos que também afeta, né, pela COVID,
Observar e anotar e comunicar a pressão arterial sistólica menor que 9, ou a pressão arterial média entre 100 milímetros de mercúrio, ou arritmias presentes no monitor. Determinar o estado de perfusão, temperatura de extremidades, coloração da pele. Avaliar e registrar parâmetros hemodinâmicos, como a pressão venosa central, pressão da artéria pulmonar, pressão capilar pulmonar, débito cardíaco e saturação venosa de oxigênio, no caso desse paciente estar monitorado. E ainda fazer aí a avaliação, né? Além de obter a amostra, fazer a avaliação dos resultados dos exames laboratoriais para monitoramento e dos níveis alterados de líquidos ou eletrólitos. Então, esses exames laboratoriais, eles acompanham a clínica do paciente, né? E cabe ao enfermeiro estar avaliando esses exames, porque na situação de diagnósticos de enfermagem, o resultado dos exames laboratoriais, pela literatura, eles dão consistência no diagnóstico de enfermagem, né? Eles ajudam a tornar esse diagnóstico mais fidedigno, mais acurado, com grande acurácia diagnóstica. Então, eles estão à nossa disposição e nós podemos utilizá-los para sustentar o diagnóstico de enfermagem desse paciente. Aqui uma figura, né, eu acredito que a professora Sibila quer mostrar. Este é um dos tipos de aparelho de ECMO, tá? Então, para quem já viu uma hemodiálise, vai ver que tem muito parecido, né? Eu tenho duas vias sanguíneas, tá? Elas são colocadas uma na artéria e uma na veia, por isso que você vê que a coloração é até diferente. Tem diferentes tipos de acesso para fazer a ECMO também. Tem a veno-venosa, tem a veno-arterial, tá? Mas essa é veno-arterial, porque tem uma diferença bastante significativa na coloração, né? Aqui é o sangue venoso, então, que está chegando, e aqui é o sangue arterial que está indo oxigenado para o paciente, tá? Isso aqui é só um pedacinho, claro. Aqui é a máquina com seus... e tem outros fluidos que fazem a troca, tá? Mas nesse paciente aí do outro lado, eu tenho ventilador mecânico, eu tenho monitorização invasiva, eu tenho uma série de bombas de infusão. Então, aqui é só mostrando um lado do paciente, que é o lado aqui de um modelo de ECMO, tá? Um tipo de aparelho utilizado, então. Só para falar, a primeira vez que foi usado esse aparelho no Brasil foi naquele incêndio que teve com os pacientes do incêndio da Boate Kiss, tá? Por quê? Porque eles inalaram muita fumaça, fizeram reação inflamatória aguda no pulmão, e aí veio uma equipe do Canadá com aparelhos de ECMO, treinar os enfermeiros no sul do país, eu não lembro se agora será Rio Grande do Sul, né, onde foi essa catástrofe, né, e foi a primeira vez que foi utilizado o ECMO. Hoje nós já temos ECMO em Manaus, tá? Mas ainda não é um aparelho disponível nas unidades públicas, tá? Só temos nas privadas, infelizmente. Então, ainda não está ao alcance de todo mundo, infelizmente. Agora, após todos esses cuidados, né, que foram falados aqui, nós temos aquelas complicações ou aqueles cuidados que podem acometer esse paciente, que são chamadas de síndrome pós-UTI. Verdade. Bom, o que é mais comum nesses pacientes após COVID? Então, nós temos aí complicações de alta probabilidade. Os pacientes de UTI, a disfunção cognitiva em até 80% dos pacientes, para você ver que é bastante frequente. E fraqueza muscular, 33% dos pacientes que usaram ventilação mecânica, 50% dos pacientes que tiveram sepse, e um pouco menos que 50% se ficaram pelo menos uma semana na UTI. Tá? A trombose está presente em quase 14%, do tromboembolismo venoso em 14%, o tromboembolismo pulmonar em 11%, geralmente é muito difícil diagnóstico, e alta mortalidade, a TVP em 7%. Né? E complicações cardiovasculares, tem uma letalidade de até quase 10%, as mais comuns são arritmias ou palpitações, lesão no miocárdio, tá? Então pacientes às vezes jovens, depois que tem a COVID, começam a ter problemas quando foram ver que tiveram infarto agudo do miocárdio durante a COVID. Tá?
angina e infarto agudo também. E lesão renal é muito comum. Então, 10% dos pacientes podem desenvolver aí lesão renal na COVID. Então, para você ver que mas a disfunção cognitiva foi bastante frequente, não só no paciente grave e crítico, tá? Nós tivemos pacientes com lesão COVID moderada que desenvolveram quadros aí neuro e até psiquiátricos, ok? Obrigada, Elielza. Ok. Então, como essa síndrome pós-UTI, essas complicações, elas podem advir com o paciente, né, no paciente, então nós colocamos aqui um diagnóstico de risco de tromboembolismo venoso por distúrbio, evidenciado por distúrbio de coagulação, né? Então, como NHB, nós temos a regulação vascular, como NOC, o resultado esperado, a gravidade do trombo, grave, moderado, leve, e nós temos algumas intervenções, né? Primeiro, avaliar a dor na panturrilha, que é um dos primeiros sinais e sintomas. Ou então, um outro segundo sinal e sintoma que pode aparecer é o espessamento da localidade dessa panturrilha, né? Quando você faz aí a palpação, você pode encontrar um endurecimento naquele local. Monitorar para tromboflebite e tromboembolismo venoso. Aí nós temos o dedímero, que é a dosagem, né, o resultado do exame que o enfermeiro pode estar avaliando. O dedímero, ele é até 500 ml, e acima disso, ele é considerado já um grau de risco para trombo, né? Discutir ou identificar as causas de sensibilidade anormal, investigar sinais e sintomas de trombose venosa profunda. Então, uma outra coisa que faltou aí, que a professora falou lá no início, é o lactato, né? O lactato, o enfermeiro pode avaliar o resultado desse exame, porque ele trabalha com o metabolismo anaeróbio, né? E então, o resultado do lactato, ele é até 10 miligramas por decilitro em pacientes de enfermaria. Em pacientes de UTI, ele mostra um resultado acima de 18. Então, são parâmetros de exames à nossa disposição que a gente pode estar utilizando com o profissional à beira-leito. Um outro diagnóstico de enfermagem também que podemos estar aplicando com esse paciente é a perfusão tissular periférica ineficaz, relacionada à trombose venosa e evidenciada por dilatação do sistema venoso superficial. Como o NHB, nós temos a regulação vascular, e como o NOC, o fluxo sanguíneo venoso e o aumento da atividade fibrinolítica do endotélio venoso. Então, também tem os scores de gravidade para o enfermeiro estar avaliando, e como intervenções NOC, de primeira escolha é avaliar as extremidades, avaliar a perfusão maior que 3 segundos, realizar a coleta do lactato arterial, aplicar terapia compressiva com meia elástica, assim que possível, ou de acordo com o protocolo institucional, avaliar a terapia com anticoagulante, então pode avaliar também aí nível de plaqueta, INR, TAP, né? O INR é igual a 1. Então, se você vê um resultado de INR menor que 0,7, então já chama atenção para a sua avaliação. E, por último, avaliar os resultados da ultrassom de Doppler de membros inferiores, né? Que também são marcadores importantes para estar discutindo a conduta diante desse paciente. Depois nós temos um outro, não menos importante, que é o risco de infecção. A gente sabe que estamos tratando, né, e trabalhando com um vírus letal e que pode comprometer não só o paciente, mas também a equipe que está ali à beira-leito cuidando desse indivíduo. E nós temos como NHB a integridade física, e como resultados NOC, nós temos aí o controle de risco por score também, grave, moderado ou leve, e como intervenção, proteção contra infecção, sempre, né? Porque a gente pensa na integridade física da equipe, manter o isolamento de contato e aerosóis, realizar a troca de fixação dos dispositivos vasculares conforme protocolo institucional,
seguir o protocolo de precaução padrão sempre, isso não é só na COVID, é no nosso dia a dia, na nossa prática diária no âmbito hospitalar, por causa dos micro-organismos nosocomiais, limitar o número de visitantes conforme o protocolo institucional, isso vocês sabem que é feito, né, e precisa fazer por causa desse risco de infecção. Bem, diante de todos esses diagnósticos, a relação clínica do paciente que a gente trata e cuida, né, desse doente, a gente não pode esquecer sempre, não pode esquecer nunca de relacionar a clínica, que é soberana, com a avaliação da anamnese do exame físico, para você identificar os diagnósticos para aquele paciente e cuidar durante o seu plantão. E no final do seu plantão, você vai fazer a avaliação, que é o último passo do processo de enfermagem. Então, nós trouxemos como avaliação o diagnóstico de enfermagem, troca de gases prejudicada, ventilação espontânea prejudicada, risco de choque e risco de tromboembolismo, identificados durante a internação, embasaram a equipe de enfermagem para as intervenções necessárias. Avaliando-se os indicadores ventilatórios de modo, volume corrente, pressão inspiratória, pressão de suporte, o PEP e frequência, esses indicadores demonstraram, durante todo o cuidado do paciente, um desvio grave da variação normal, que foi confirmado no resultado dos exames laboratoriais. Isso determinou os cuidados intensivos quanto a PVC, né, a pressão arterial pulmonar, a pressão de... Esqueci, Sibila? Oi, pressão de catéter pulmonar. A pressão de catéter pulmonar, o débito cardíaco, a saturação. Então, são marcadores importantes, né? Houve melhora que inicialmente apresentava os indicadores de sofrimento decorrente dos riscos eminentes de co-infecções. A profilaxia do tromboembolismo venoso foi realizada de forma imediata, que inicialmente mostrou desvio substancial moderado e evoluiu para desvio leve dos parâmetros normais. Após as intervenções realizadas em 24 horas, o paciente apresenta melhora e permanece em cuidados intensivos. Esse tipo de avaliação é uma avaliação onde é aplicado o processo de enfermagem, onde a gente cuida desse paciente baseado nos diagnósticos de enfermagem, onde, na última etapa, no final do teu plantão, você vai fazer uma avaliação geral de tudo o que foi feito durante o teu plantão, seja ele de 6 horas, de 12 horas, de 24 horas, e que você ficou acompanhando esse paciente. Quando a gente fala dos scores e dos desvio grave, moderado ou leve, a gente está trabalhando com a NOC, com os resultados esperados. Então, ele é muito utilizado na prática clínica assistencial, quando se trabalha com diagnósticos de enfermagem. Ou seja, o que é visto hoje é que você faz uma repetição da tua anamnese exame físico. E isso não é mais o correto, eu diria assim, né? Porque onde o diagnóstico de enfermagem está presente, a gente tem que fazer esse apanhado de tudo que foi implementado, dos diagnósticos propostos, das intervenções realizadas e o que esse paciente apresenta após todas as intervenções necessárias que foram feitas durante o plantão. E aí você tem um resultado esperado. O paciente pode piorar, o paciente pode melhorar. E aí, então, a gente trouxe esse exemplo para vocês. Ele é usado no hospital em Curitiba, com as enfermeiras de lá, e trouxemos aí, na verdade, a gente já trabalha, né, no 8º período com esse modelo de avaliação. E, por último, uma mensagem que a professora Sibila colocou de um provérbio oriental. Professora? Ok. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis na assistência hospitalar, de modo geral, para todos os profissionais, né? Falta de insumos, risco de contaminação muito alta, não só por falta de equipamentos materiais, mas por ser realmente muito rápida e fácil a disseminação. Então, são momentos difíceis, tempos difíceis. E essa frase me lembrou umas coisas, né? Porque homens fortes criam tempos fáceis, né?
Tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos geram tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Então, eu acredito que nós estamos agora gerando profissionais mais fortes na área de saúde, porque quando você consegue encarar uma pandemia, uma H1N1, como foi há alguns anos, uma cólera, você se sente um profissional mais empoderado para poder estar cuidando até melhor dos seus pacientes. Então, obrigada, professora Elielza, obrigada pela oportunidade. Eu achei bem interessante essa fala, né, desse provérbio oriental, então só substituiria aí, né, com a autorização da pessoa que criou, enfermeiros fortes, né, criam tempos fáceis. Porque hoje nós estamos vivendo, ontem nós estávamos na aula do mestrado discutindo sobre isso, o papel do enfermeiro, né, frente a tudo que nós estamos vivenciando agora. Então, é isso mesmo, a enfermagem está vivenciando um momento de muito trabalho e reconhecimento a nível nacional e internacional, e a gente espera com isso, né, a PL aprovada para o piso salarial do enfermeiro. Então, esse seria o maior ganho, eu acredito, que do ano de 2021, para todos nós. E a gente finaliza o nosso curso com essa frase que a professora foi muito feliz em colocar aí. Tá certo? E aí a gente pode abrir as discussões, as perguntas. Ok, professoras, obrigada. A gente tem aqui apenas 2 perguntas, né? São da mesma pessoa, o Marquinho Vale. Ele perguntou sobre as variantes da Covid, né? Das múltiplas variantes, ele queria saber o que caracteriza, algumas seriam mais agressivas e letais, mais infecciosas que outras. Né? A senhora tem essa noção, professora? Marquinhos, você fez uma pergunta que me deixou... Porque isso até os cientistas ainda estão em dúvida, né? O que torna uma variante mais contagiosa, mais grave. Mais grave. O que aconteceu é que nós começamos a reparar que os casos aqui em Manaus da segunda onda estavam evoluindo muito rápido para a fase grave e crítica. Então, às vezes, na primeira onda, nós tínhamos pacientes, começava com a febre, 5, 10 dias depois que começavam, às vezes, a apresentar os sinais de gravidade. Nesse, não, nós tivemos pacientes que, com 3 dias do diagnóstico, já estavam entrando parados, ou seja, já estavam num quadro avançado, com uma trombose já muito afetada. Agora, o que faz esse vírus ser mais letal que outra variação do coronavírus, devem ter alguns estudos já mostrando isso, talvez ele consiga afetar mais rápido a coagulação, né, porque nós tivemos muitos casos de trombose, muitos pacientes morrendo por trombose nessa variante P1, né? Então, acredito que ele esteja ligado a uma capacidade maior de alteração de coagulação. Mas eu confesso que eu precisaria ler para ter evidências científicas mesmo. Mas isso foi um quadro que foi bastante frequente. A questão da trombose, uma evolução muito rápida de trombose. Eu acho que é isso. Se quiser contribuir, Elielza e Jéssica também. Isso, eu vou contribuir, porque já existem, né, evidências científicas. Quando a gente fala de evidência científica, nós estamos nos referindo ao nível 1 e 2 das evidências científicas. Então, o nível 1 são os estudos randomizados, são as revisões sistemáticas, e no nível 2 são os estudos randomizados. Então, são as mutações, né? As mutações do vírus, torna ele letal. A gente pode perceber isso na onda 1 e na onda 2. Então, nós tivemos agravos na onda 1, sim, mas nós tivemos muito mais agora na onda 2, né, nessa segunda onda, que ele tornou-se mais letal. Então, a gente sabe que já está vindo, né, pelos dados epidemiológicos, estamos nos preparando para
para mais um semestre, né, da terceira onda. Então, a gente já sabe que existem novas cepas, novas variantes, e claro, depois da primeira e a segunda, a gente tem aprendido bastante com os estudos, né, com as evidências clínicas, de produções e artigos que trazem para a gente essa sustentação científica para que a gente possa estar nessa tarde de hoje fazendo essa discussão. Então, só para complementar aí a professora. Só complementando ainda o que a professora Elielza falou, nós sabemos muito pouco na onda 1, né? Na onda 2, nós já entramos um pouco diferente, porque começaram a ter artigos, então, artigos mais fortes, com melhores evidências, então, já estudos mais amplos, grandes coortes de acompanhamento, desde os primeiros casos que aconteceram na China, que foram sendo publicados e foram mostrando, olha, a doença faz isso. Por isso que o protocolo também ainda não está muito fixo, mudam muitas medicações, começou com uma, passa, mas depois, não é essa, mais é outra. E isso por quê? Porque eles ainda estão testando diversas formas de conseguir diminuir a proliferação viral, a resposta inflamatória, a questão das alterações de coagulação. Como eu falei, era uma doença que era relacionada às artérias, agora acho que já é só sangue. Então, eles ainda estão conhecendo. Então, agora nós ainda temos pouca informação da segunda onda, porque tem pouco tempo, agora em janeiro, fevereiro. Mas esses dados ainda vão ser trabalhados, esses bancos de dados, os testes estão sendo feitos, então vai levar um tempinho ainda. Mas já temos mais do que tínhamos ano passado, então já é uma grande notícia. Isso mesmo. A gente está aprendendo na prática, né, professora? As coisas vão acontecendo, toda hora vai mudando, aparece uma evidência nova. Essa semana, inclusive, saiu uma pesquisa sobre a origem do coronavírus, né? Que eles já têm quase certeza absoluta de que veio do morcego. Né? Então, assim, todo dia vem uma coisa nova. O que a gente sabe é que eles sofrem mutações, todos os vírus sofrem mutações muito fácil, muito rápido, e eles aprendem a driblar o nosso sistema imune. É isso que é o mais perigoso, né? A gente faz uma vacina aqui, ano que vem tem que fazer outra, porque já tem uma cepa diferente, e já aprendeu a driblar nossa vacina, infelizmente, né? A gente está sujeito a isso. Ele fez uma pergunta sobre a ECMO aqui, a mesma pessoa, mas eu acho que já foi respondida, que foi a partir de qual fase da Covid seria recomendado utilizar a ECMO. A ECMO é só no paciente crítico, tá na Covid crítica, porque tem que ter todo um ambiente de monitorização, então o ECMO não é uma coisa que eu posso fazer num SPA, numa sala de emergência, ele tem que ser feito em ambiente de terapia intensiva. Existe um profissional que fica só para a ECMO, então a ECMO não é manipulada pelos enfermeiros da terapia intensiva, nem pelos médicos. É uma equipe que vem, tá? Isso é uma especialização hoje da enfermagem, já tem no Rio de Janeiro, para você ser somente um transfusionista de ECMO, tá? Então, você vai lá, você vai cuidar só daquele paciente. Só da ECMO, na verdade, e o enfermeiro vai fazer assistência nas outras coisas. Então, tem que ser um ambiente extremamente controlado, porque gera uma necessidade muito grande de monitorizações muito frequentes. Então, exames laboratoriais, gasometria, exames hidroeletrolíticos, avaliação de arritmias, porque na hora que a máquina puxa o sangue que vai rodar, o paciente pode fazer um débito cardíaco baixo e evoluir com uma parada cardíaca, porque movimenta muito o metabolismo, não é uma coisa simples, é como uma hemodiálise. Uma hemodiálise também não é um procedimento fácil, principalmente num paciente grave. Se você tem um paciente que já está com uso de drogas vasoativas, porque ele está em choque séptico, e ainda vai entrar ECMO, na hora que a máquina puxa, ele instabiliza hemodinamicamente, e aí esse paciente complica mais ainda. Tanto que uma das complicações é a insuficiência renal, que é da ventilação mecânica, que é da noradrenalina, é da própria COVID. Então, muitas vezes, o paciente que está em ECMO, ele vai fazer hemodiálise, ele vai estar com pressões invasivas, com monitorização invasiva ou minimamente invasiva. Então, assim, é um paciente de alta complexidade de cuidados de raciocínio clínico. Então, só na UTI.
E também não pode esquecer que esse procedimento, ao realizar esse procedimento, o sangue ele perde, né, a sua capacidade de células vermelhas. Então, comparo ele muito com a hemodiálise, né? A hemodiálise também, quando começou, era um procedimento assim, totalmente invasivo, mas a gente achava ainda um pouco distante, mas agora a hemodiálise para nós é tão normal quanto outro procedimento. Assim o ECMO também, daqui a pouco vai estar nos serviços públicos, disponíveis à população, e estaremos aí para comprovar isso, né, Sibila e professora? Isso. A ECMO, ela se popularizou, assim, as pessoas passaram a conhecer mais agora pelo caso do ator, né, Paulo Gustavo, ele usou, então muita gente ouviu falar e acabou que muita gente pensa que é uma coisa comum de se utilizar, mas não está presente na nossa realidade ainda, né, como o senhor falou, futuramente pode ser que a gente tenha isso disponível, né, em caso, vai usar em alguns casos, mas a gente ainda não tem esse aparelho disponível, assim. A diária da ECMO hoje custa por volta de 25 a 30 É mil muito reais. caro. Exatamente. E agora... É uma tecnologia que não é acessível à população vulnerável, né, de baixa vulnerabilidade. Então, assim, só quem tem recurso financeiro disponível é que tem a capacidade de ser tratado com uma tecnologia de ponta. E uma coisa muito importante, uma coisa que nós precisamos lembrar também, a mesma coisa da hemodiálise. A hemodiálise cura o rim? Não. A ECMO cura o pulmão? Não. Ela vai levar a uma sobrevida, a dar um tempo para o corpo para ver se consegue melhorar. Porém, para um paciente precisar de ECMO, é porque o dano pulmonar é muito grave. Então, aí vem a pergunta, como esse paciente vai sobreviver depois que passar? Provavelmente ele vai ter um pulmão muito sequelado, e aí vai ser um paciente que provavelmente vai ficar dependente de oxigênio, desenvolver talvez aí uma fibrose. Então, são pontos de consideração que eu já vi situações da família vender casa para tentar colocar equipamentos desse tipo, mas que não levam a uma cura do paciente, né? Eles levam a uma sobrevida, mas não garantem que o paciente vai ser curado. Isso tem que ficar sem qualidade, né? Essa é uma discussão muito longa, né? Porque abrange o aspecto religioso, espiritual, né? Então, social. Então, bote aí mais um curso só para discutir, né, sobre... né? Porque às vezes indicam, quero um catéter tal, mas você olha, a família não tem condição, a família vende tudo, usa o catéter, e o paciente vai a óbito e fala, mas assim, eu usei o catéter. Não, mas espera aí, o catéter era para fazer uma medida só. O catéter não iria salvar o paciente. Então, são pontos muito delicados, existem muitas coisas envolvidas. E outra coisa, a Covid, ela trouxe também muitos ensinamentos e descobertas, né? Porque a população, foi um ponto que a professora abordou lá no início, a questão do oxigênio. É porque a população, o leigo, né? Vamos falar aqui do leigo. Ele acha que o oxigênio, se ele colocar lá 15 litros por minuto, ele vai restabelecer a saturação e o parente ou familiar, ele vai sair daquele quadro. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que o oxigênio é maléfico e benéfico, nós, da área da saúde. Mas será que esse familiar que está cuidando do seu familiar sabe disso? Então, são interrogações, né, que a gente... E eu tive alguns relatos de pacientes que chegaram porque ficaram segurando em casa, piorando, aumentando o oxigênio, talvez se tivesse chegado mais cedo no hospital, teria Exatamente. Conseguido entrar com os protocolos mais adequados e ficou em casa segurando. Então, infelizmente, isso também foi uma realidade. A falsa impressão, né, de eu ter um cilindro em casa vai me salvar. Como teve pessoas que não conseguiram tirar o cilindro, talvez até hoje, né? O dano psicológico, emocional, a necessidade emocional.
Isso mesmo. Mais alguma pergunta, prof. Jéssica? Tem uma aqui, mas só tem mais uma, mas ela é tão ampla, assim, que eu vou deixar ela bem no finalzinho. Mas, assim, eu queria só fazer uma colocação, né, de que a gente foi colocado agora numa situação extrema, que a gente não esperava, né? A gente está falando aí de tecnologia de ponta, de ECMO, enquanto aqui no nosso estado a gente tem a maioria dos municípios, né? Tirando Manaus, não tem UTI, entende? Então, assim, a gente tem, né, todos os municípios aí do interior, sem uma UTI, agora tem uma previsão de fazer uma UTI, né, de abrir uma UTI em Parintins. Eu tive uma aluna que ela foi colocada lá como voluntária no hospital de Parintins, e eu não sei se algum aluno discutiu isso com vocês em sala de aula, mas eu fiquei muito chocada, assim, triste, porque ela me disse, professora, eu vi muitos pacientes idosos, né, que precisavam de intubação, e os médicos, né, que falavam, a gente não pode fazer nada, a família desesperada, do lado, gritando, faz alguma coisa, ele está morrendo sem ar, né, e lá não tinha ventiladores, não tinha uma equipe, não tinha como tratar, não tinha UTI, não dava para transferir para Manaus, porque aqui estava lotado, né, e ela disse que virou protocolo no hospital, acima de 60 anos, eu não sei qual era a idade específica, mas eles faziam assim, né, tipo, vai entubar, até porque não tinha, né, e eu fiquei preocupada com a saúde mental dos profissionais que estavam ali por perto, né, acadêmicos que foram colocados ali, tudo isso a gente vai demorar muito a se recuperar, ainda eu acredito, né, os profissionais vão precisar de muito acompanhamento psicológico, né, precisa de muito cuidado com os profissionais, isso é muito preocupante em relação à saúde mental. E aí, o Marquinhos perguntou, né? Ele fez uma pergunta que o mundo inteiro ainda está sem saber e preocupado, né? O quão vulneráveis nós estamos a novas pandemias. A gente nem terminou essa, né? Vamos pensar nisso agora. Olha, Marquinhos, pela história, sempre estamos vulneráveis. Nós sempre temos alguma epidemia em algum lugar do mundo. Alguns vírus proliferam mais rápido, outros proliferam um pouco menos, mas nós temos as nossas próprias zoonoses, a malária aqui, que é epidêmica, né? Nós temos doença de Chagas, que não tem tanto aqui para a região norte, mas já tem alguns casos, mas muito para o nordeste. Então, nós temos as nossas próprias doenças que elas são negligenciadas, né? Que são epidemias, a epidemia do trauma, a epidemia do AVC. Se você for no João Lúcio, na emergência, o que tem de paciente com derrame, AVC, é uma epidemia. E você vê pacientes jovens, 40 anos, 50 anos, você é jovem, tá bom? O velho é só depois de 60, vocês são novos. Mas 40 anos para um AVC é muito jovem, 50 anos. E nós temos essas epidemias, claro, por vírus, mas nós sempre vamos estar, porque nós estamos sempre em contato com diversos agentes biológicos diferentes, que são seres que podem mutar, né? A professora Elielza, que é dessa área, pode aprofundar até mais. Não, sem contar que nós temos, Marquinhos, as doenças emergentes e reemergentes. Então, nós estamos vulneráveis, sim, como você colocou, estamos, porque a gente pode até falar sobre a onda 1, né? A primeira onda, a segunda onda, vocês ouviram falar na H1N1? Vocês ouviram falar na Zika vírus? Vocês ouviram falar na influenza? Elas estão aí também. Elas não desapareceram com a Covid. Então, além da Covid, nós temos ainda as doenças sazonais, que são as de trato respiratório, inferior e superior, que acometem o ano todo, principalmente aqui no Amazonas, um clima, né, úmido e quente, propício aos vírus, sem falar nas miscelâneas, que são aí as doenças de Chagas, as leishmaniose tegumentar, não é? Aí daí vem as outras, e outras. Eu estive na epidemia de H1N1 que tivemos, eu estava na assistência direta aos pacientes, foi bastante complexo. E na época, pelo menos metade da equipe da unidade que eu trabalhava pegou H1N1.
Então, não era mesmo, e a letalidade da H1N1 é bastante alta também. Então, só que foi menos divulgado, porque ele não correu tão rápido, né? Não foi a disseminação, não foi em grandes massas como foi agora, né? Mas sempre temos. Mais alguma pergunta, professora Jéssica? Se alguém quiser fazer no microfone, também pode fazer, tá? Tá. Aqui no chat não tem por enquanto. Só mais uma colocaçãozinha, assim, eu percebo que essa pandemia ela jogou na nossa cara, assim, domingo, que a gente está vulnerável o tempo inteiro, né? E não é só o Brasil. Quando começou a pandemia, quando ela chegou na Europa, eu estava lá, estava em Milão, a Lombardia, justo na área onde teve todo aquele começo trágico, né? E lá eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Quando apareceu o primeiro caso, eu estava lá, e as pessoas estavam vendo normalmente, havia campanha para abraçar, para as pessoas se abraçarem naquela época na Itália, porque aí começou um preconceito contra os asiáticos, tinha muito asiático lá, e eles já estavam usando máscara. Em janeiro já não tinha máscara nenhuma para comprar, se você quisesse, álcool gel, não tinha mais. Isso quando apareceu, antes de aparecer o primeiro caso lá na Itália, né? Então, assim, o mundo inteiro está passando por uma situação difícil, né? A gente está tentando sair aí devagar, aos poucos. Não se sabe quando realmente a gente vai controlar 100% a pandemia, mas aí ficaram muitas discussões, né? Sobre quão vulneráveis nós estamos e quão preparados nós temos que estar para o futuro, para as próximas situações que porventura vierem a acontecer. Saindo um pouquinho da evidência científica, mas, por exemplo, a ficção científica já dizia isso há alguns anos, né? Quem tiver interesse, tem um escritor chamado Robin Cook. Ele é um médico que escreve ficção na área de saúde. Ele já tinha falado sobre isso acho que eu li o livro dele, o Vírus. Ele tem um livro chamado Vírus, inclusive. Ele tem uns 20 anos, né? Então, tem muitos filmes também. Muitos filmes. Então, assim, a arte imita a vida, ou às vezes a vida imita a arte, não sei, né? Então, só que é uma questão de tempo mesmo, são ciclos, né? São ciclos que algumas viroses aparecem, depois não somem, mas diminuem muito, e assim continua, e assim vai ser a humanidade até um dia. Alguém quer Nós falar? temos outro exemplo, né? Pandemia também foi um filme. Né? Contágio também, outro filme. Então, as obras, né, de filmes estão aí disponíveis. E aí é tudo aquilo mesmo que acontece lá. Né? Quem esperava usar aquele macacão, aliás, ainda está usando, né? O macacão de proteção, o face shield. Bom, pessoas... Acho que é isso, professora. Por enquanto, ninguém mais perguntou, né? Já saiu muita gente da reunião. Acredito que não temos mais perguntas. Querem fazer mais uma consideração final? Podemos encerrar. Eu vou fazer aqui uma consideração, né? Depois a professora Sibila... Não, vou deixar a prof. Sibila fazer, depois eu faço. Tá bom, então... Obrigada pela oportunidade mais uma vez, por vocês estarem aqui até agora. Espero que tenha ajudado, então, a vocês entenderem melhor o processo de diagnóstico de enfermagem, a clínica desses pacientes, para vocês poderem, logo vocês vão estar também aí à frente conosco, né? Então, esperamos vocês aí, espero que tenha ajudado aí no avanço profissional de vocês. Obrigada. Verdade. Essa tarde de hoje, né, 13 de maio, trazendo aí esse conhecimento da Covid, que é um tema atual, trabalhando os diagnósticos de enfermagem nas áreas de concentração da doença. E que bom que nós estamos aqui reunidos, compartilhando esses saberes com vocês, né? Aqui deve ter alunos, deve ter profissionais, tem o profissional de outro estado, e assim a gente fica muito feliz em poder levar esse conhecimento, difundir esse conhecimento com vocês, viu? E que o processo de enfermagem é o cerne da enfermagem.
é ele que nos diferencia na prática assistencial, não tenha dúvida. Então, para que a sociedade nos reconheça, né, como profissionais que utilizamos ciência, que a enfermagem é ciência baseada em evidência, então vamos praticar o processo de enfermagem na prática assistencial à beira-leito. É isso que eu tenho para dizer nesse dia 13. E obrigada por estarem aqui conosco. Então, vamos encerrar. Também quero agradecer muito, muito às professoras por essa discussão maravilhosa, né? Quisera que nós tivéssemos isso sempre, né, todo mês, pelo menos, seria maravilhoso. Mas foi uma oportunidade maravilhosa, né, de compartilhar conhecimentos, de compreender melhor o que está acontecendo no mundo, né, o máximo que a gente tem de informação disponível. Muito obrigada a todos os ouvintes e uma boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.